Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu estou passando aqui para dar aquela renovada na nossa amizade, para dizer que, com a ajuda e permissão de Deus, estarei sempre aqui com vocês, transmitindo algumas mensagens, algumas palavras que eu tenho certeza é Deus quem as coloca no meu coração, e assim eu vou repassando aquilo que está aqui no meu íntimo. Meu sentimento com esse trabalho é de gratidão, é de reconhecimento, porque eu sei a força que tem uma palavra. Eu sempre digo que palavras são sementes férteis que a gente lança nas terras do nosso coração. Se a gente tem fé, a gente vai colher frutos muito doces, especiais, de uma grande lavoura que se formará bem lá no seio de nossa alma. Esses frutos vão nos alimentar, vão nos fortalecer e vão fazer com que a gente siga a caminhada sempre aí em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E como cristãos, a nossa caminhada, a nossa marcha é rumo à glória celestial. A gente enfrenta muita dificuldade na terra, mas graças a Deus estamos caminhando para os céus, para onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, né? Vou preparar lugares e onde eu estiver, vocês estarão também. E se a gente lança na terra do nosso coração sementes, palavras negativas, cardos e espinheiros crescerão. Aquilo vai ser um enrosco para a nossa vida, vai nos embaraçar, vai nos ferir, e isso é complicado. Então, o meu objetivo aqui é passar palavras de fé, de ânimo, de esperança. Tem gente que me critica e acha que eu não devo fazer isso não, que eu estou contra o Evangelho. Meus irmãos, se eu tenho um amigo que está passando por uma dificuldade, enfrentando algum problema, eu vou encostar o meu ombro no dele e eu vou animá-lo. Eu vou falar, não desiste não, você vai conseguir. A gente tem que separar as coisas, irmãos. Eu sei o que é o Evangelho. Eu sei o que é pregar a palavra de Deus. Eu conheço a mensagem de Cristo. Não tem mensagem melhor que a de Cristo realmente para a gente vencer. Mas o próprio Senhor na palavra, ele animava os seus filhos. Veja lá Josué. Quando Moisés morreu, ele tomou sobre si aquela responsabilidade que Deus estava colocando no ombro dele. Ele ficou preocupado, pensando que não ia conseguir aí dar conta de sua missão. O Senhor aparece para ele e diz, Josué, tem bom ânimo, não olha para a direita, não olha para a esquerda, guarda os meus estatutos, eu estarei com você. Elias estava desanimado, aparece lá o anjo lá, leva pão, leva água. Come e bebe, Elias, muito longo será o seu caminho. Davi, quantas vezes foi animado por Deus, e etc, irmãos. Então eu creio que também no nosso meio tem que ter aquela palavra amiga, onde a gente apoia o nosso irmão, apoia a nossa irmã, alguém da família. Então as pessoas têm que saber separar as coisas. O canal aqui Belas Mensagens, Aguinaldo Gomes, ele nunca foi, embora eu coloque alguma coisa de vez em quando, um canal de estudo bíblico. A gente tem aqui as lives, alguns vídeos que a gente passa assunto bíblico. Mas esse canal, ele é para transmitir ânimo para as pessoas. É para as pessoas saberem que elas têm que acreditar em si mesmas,
que elas podem ser vencedoras. Então a gente leva uma palavra de otimismo, de esperança, de positivismo para as pessoas. Aqui na igreja, quando a gente atende o culto, pode perguntar aos irmãos. Alguém também nos acompanha nos cultos online. A gente prega o Evangelho. Agora tem uma coisa, irmãos. Eu creio nos dons de Deus. Eu sou continuista, vamos dizer assim, esse é o termo que está sendo usado ultimamente. Eu não sou cessacionista. Então eu creio nos dons de Deus e creio que Deus me deu uma vocação, eu tenho um chamado. O meu dom é o dom da palavra. Desde menino faço poesia, escrevo os meus pensamentos e quantas pessoas foram ajudadas através de uma palavra que eu escrevi, que Deus colocou ali em minha inspiração para escrever ou para falar. Então a gente não vai parar com isso não. Estou passando aqui para te dizer que, embora tenha as críticas, embora tenham aí os contras, vou continuar firme no meu propósito. Quero estar do seu lado, quero escutar aqui nos comentários coisas lindas que já escutei. Tem gente aqui que me disse, não é uma, não é duas, não é três, são muitas, que estavam sem motivação para a vida, que estavam desanimados, desanimadas, e ouvindo as mensagens, agora estão acreditando mais em Deus, estão mais firmes na fé, estão sonhando, estão correndo atrás daquilo que é o bom desejo do seu coração. Não queriam nada da vida, agora estão lutando, estão batalhando. Já tem testemunho aqui de pessoas que foram libertas da depressão, porque ouviram as palavras entraram em seus corações e elas se libertaram. Deus as libertou através das palavras que saem da nossa boca. E é lógico, através da fé que está no coração delas, uma fé que foi resgatada. Quantas pessoas, irmãos, passam por problemas, vão para uma consulta num psicólogo, num psiquiatra, lá ele não anuncia o evangelho para essa pessoa. Ele dá um remédio, fala alguma coisinha. Então, pode ir num psicólogo, pode ir num psiquiatra e não pode entrar aqui no canal para ouvir umas palavras que vão ajudá-las. Então, queridos irmãos, venho aqui renovar esse propósito. Vamos ficar juntos. Vamos pensar positivo. Vamos colocar a nossa fé em Deus, entregar os nossos caminhos a Ele, confiar nele, Ele tudo fará na nossa vida. Creio que as palavras motivacionais precisam estar na nossa vida. Alguém um dia escreveu aqui que eu não posso falar nem que Deus te ama, que isso não é coisa que fica falando aqui, que não precisa disso. Irmão, eu sei o quanto vale essa frase, Deus te ama, Jesus te ama. Um dia estava, até já fiz algum vídeo com esse assunto, viajando, estava aí uns 200 quilômetros para frente da minha cidade. De repente um aborrecimento, uma tristeza, um desânimo me tomou. E eu estou numa estrada vicinal com pouco movimento, andando bem devagar em direção de uma outra cidade, onde eu iria trabalhar ali, vender os meus livros. E eu estava muito triste, porque a gente é assim, irmãos, a gente tem nossos altos e baixos. E de repente, uma plaquinha numa árvore, deu para ver certinho, como diz, estava devagar, estava escrito lá, Jesus te ama. Quando eu li aquela frase, aquilo foi impactante para mim. Eu me senti amado por Deus, eu me lembrei do amor de Deus. Eu não estava me sentindo amado por Deus, eu estava me sentindo desprezado. Me arrependi daquele pensamento, me animei dentro daquele carro. Estava nos 60 por hora, voltei a colocar uns 80 para chegar mais rapidinho na cidade e cheguei. E foi um dia maravilhoso de venda. Eu estava até pensando em voltar para trás. Segui para frente, não voltei. Tive sucesso nas minhas vendas, meditei naquela plaquinha e até hoje eu não esqueço. Porque realmente Jesus nos ama, Deus nos ama. O Senhor demonstrou isso enviando o seu Filho no madeiro da cruz para nos dar aí a vida através da sua morte, através do seu sacrifício. Foi duro para Ele, mas Ele nos salvou.
Hoje somos salvos em Cristo. É só a gente permanecer nele que a gente vai ser salvo. Outra coisa que eu sou bem criticado é que a gente tem que crer e ser batizado. Quem não crer e não for batizado já é condenado. Eu sei que quem se batiza, quem acreditou que Cristo é o seu Salvador, se entregou a Ele, ele está salvo, irmãos, porque recebemos a graça, recebemos o Espírito Santo sobre nós. Só que a gente não pode ficar de braço cruzado. Não é porque cremos e temos a certeza da salvação, se continuarmos em Cristo, que a gente vai ficar aí dando mole para o pecado. Na própria oração do Pai Nosso, a gente pede para o Senhor nos livrar da tentação. Porque se a tentação vier, irmãos, e criar em nós um prazer carnal, aquilo vai conceber, vai vir à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte novamente. E lá na epístola aos Efésios, Paulo falou para a gente se revestir das armaduras de Deus. Só se reveste de armadura quem está numa guerra, quem está numa luta. Não é contra a carne, não é contra o sangue que a gente batalha, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então a gente precisa empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, nos calçar com o evangelho da paz, com o calçado do evangelho da paz, nos revestir também da couraça, do cinto da justiça, colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. Então, se a gente tem que se revestir de uma armadura, é porque os dias são maus e a gente tem que permanecer firme na luta contra o adversário, que quer matar, destruir e roubar a igreja do Senhor. Então não tem nada garantido, tem uma batalha. Está garantido assim, se nós nos mantermos na palavra, nos estatutos, não nos desviarmos. O próprio Paulo falou, quem está de pé, vigia, ora bastante para não cair. Lá numa outra parte, em Romanos 11, ele fala, se Deus não poupou os ramos naturais, eles eram os ramos da oliveira verdadeira, naturais. Não vai poupar a nós também, se deixarmos de ser obedientes, e vai nos arrancar da oliveira verdadeira. Nós somos apenas enxertados, irmãos. Então tem coisas que a gente sofre aqui um ataque, mas não importa. Nada vai nos fazer parar com esse trabalho. Deus permitindo, Deus dando vida, estaremos aqui falando que Deus é bom, que Cristo salva, que Ele nos ama, que Ele está na nossa vida. Você que está me ouvindo agora, Deus está na sua vida, Deus está nos seus projetos. Aliás, você já é um projeto de Deus não dá errado. Então o que você projeta vai dar certo sim. Está difícil, está complicado, é muita luta, é muita batalha, é muito ataque, mas você vai conseguir, porque Deus está com você, como Deus está comigo aqui. Não deixa de sonhar, não se abata com as críticas, vá para a luta, vá para a batalha. Quem vai cair no final dessa guerra não é você, definitivamente não é você, é o adversário de sua alma. E não preocupa não. Um tombinho aqui, outro tombinho ali a gente leva. Mas é como está escrito na palavra. Aquele que caminha por caminhos justos, ainda que caia prostrado não ficará, porque a mão do Senhor o sustentará, o susterá, o levantará. Pensa positivo, acredita que tudo vai dar certo, que essa tempestade interna vai passar e a bonança chegará. Você vai ter paz para raciocinar, serenidade para falar, para ouvir, para tomar uma decisão, uma atitude na sua vida. E ao final, como eu falei, quem cai é o adversário de sua alma e você canta a sua vitória. As pedras que jogam contra você, não fica triste, não joga elas fora, vai guardando. Vai chegar um dia que elas vão te ajudar aí, já em quantidade, a construir a escada pela qual você subirá e chegará a um alto monte e lá fincará a bandeira da sua vitória. Essa é a oportunidade que Deus nos deu hoje, agradeço por ela, falo de novo a minha amizade com você, renove a sua amizade comigo, ouça as mensagens do canal, compartilhe, tem muita gente precisando de uma palavra amiga.
Quando Deus preparar, coloco sim aqui partes bíblicas para a gente estudar. Aliás, lá no canal Egnaldo Gomes, Mensagens de Fé, eu estou colocando todos os dias na preparação de Deus pequenos estudos, perdão aí pelo erro da palavra, pequenos estudos. Inscreva-se lá também e vamos devagarzinho juntos conhecendo a santa e bendita palavra. Orem a Deus por mim, eu estou orando a Deus por vocês. Essa é a mensagem, as palavras de hoje. Deus abençoe você.